Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Vou levar nosso pensamento a Deus, a nosso Pai, nosso Criador, agradecendo as oportunidades que nos oferece, particularmente este momento reencarnatório que nos concedeu, chance, uma a mais, para que nós consigamos alcançar a perfeição moral, que é o nosso grande objetivo. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair maiores entendimentos, melhor compreensão, alargamento do nosso horizonte, aprofundamento do nosso entendimento. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 9 da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E hoje nós vamos ver dois temas: a ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza e os Espíritos durante os combates. O primeiro tema diz respeito, e é interessante nessa medida, vamos chamar um preconceito nosso, um conceito prévio nosso, de que os espíritos interferem nos fenômenos da natureza. E isso remonta a maior antiguidade, né, do ser humano. E o segundo é relevante porque, muito embora nós tenhamos avançado muito, hoje mesmo nós estamos vendo isso, os homens ainda se digladiam, os homens ainda se batem em campos de batalha, né, disputando a força, a prevalência de suas opiniões. Então, também é importante a gente entender que como é que nesse ambiente conflituoso, né, os espíritos interagem com os encarnados. Muito bem. Afinal de contas, nós estamos vendo a interferência ou intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Muito bem. Vamos lá então. São 18 questões. Vamos começar na 536. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, 536. Questiona Kardec: são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? É ao acaso que acontecem essas, vamos chamar, grandes comoções que nós temos visto, né? Terremotos, tsunamis, essas coisas todas, grandes temporais. E aí o nosso orientador responde assim: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, não há acaso. Existe um grande concerto, existe um grande acordo, uma grande coordenação em tudo que acontece. E aí o Kardec desdobra em duas questões. Ele pergunta assim: objetivam esses fenômenos, objetivam sempre o homem esses fenômenos? Os fenômenos têm por fim alcançar o homem, interferir na nossa rotina? E aí o Espírito, sem dizer que nós não somos o único elemento importante para Deus, né, coloca assim. Ele não diz isso taxativamente, mas mostra que tudo faz parte de um conjunto, né? Ele diz assim: objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Existe um grande conjunto de leis que organizam e mantêm
o equilíbrio e a harmonia da criação divina, que é uma enormidade, né? Então o que ele diz é assim: sempre que acontece um desequilíbrio, alguma coisa fica fora do lugar, é necessário um reajustamento, né? No nosso corpo, a gente vê isso. Quando um determinado órgão entra em colapso, começa a falhar, os outros são sobrecarregados para cumprir aquela função, para tentar diminuir aquele contratempo. Assim também na natureza, né? Então, na maioria dos casos, os fenômenos, né, têm por objetivo restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. Por óbvio, o homem está dentro do conjunto da criação, acaba, de uma forma ou de outra, participando, né, tendo reflexos, né, desses fenômenos. E aí Kardec questiona mais uma vez: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos, para os agitar, acalmar ou dirigir. E aí o nosso orientador responde assim: mas, evidentemente, é óbvio, não poderia ser de outro modo. E aí ele explica: Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então é através dos espíritos, nos diferentes graus de aperfeiçoamento, que Deus conduz, né, a sua obra. Administra, vamos colocar assim, a sua obra. Aqui, né, quando ele coloca, os espíritos exercem ação sobre matéria, ele está fazendo referência a um estudo prévio que nós ainda não fizemos, né, que é logo o iniciozinho, a primeira parte, e lá ele trata de espírito, matéria e tal. E, assim, tentando resumir, né, o que a gente extrai de lá é que a matéria é uma condensação de fluidos, é uma alteração de um fluido único, que a gente chama de cósmico universal, e também a matéria é também um combinado de energias. Então lá, se vocês tiverem um interesse, é um assunto curtinho, mas é interessante, quando ele fala de matéria, lá na questão número 30, né, ele coloca assim: a matéria é formada de um só elemento primitivo. Na 33, a matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Quando ele fala aqui que os espíritos interferem na matéria, né, ele está falando da capacidade que os espíritos têm pela, vamos dizer assim, pela proximidade que eles têm do elemento primeiro o fluido cósmico universal. A gente já viu isso como meio de transmissão de pensamento, como meio de manipulação de matéria, de constituição de corpos e tal. Essa capacidade é essa que ele alude aqui, né? Em cima dessa primeira parte, em cima desse tema lá atrás, por exemplo, a gente encontra a explicação para a água fluidificada, essa que nós temos nos nossos centros, né? Por se tratar de vamos chamar assim, uma única substância que varia ao infinito, que pode ser modulada, pode ser modificada, né? Neste princípio, nós temos, por exemplo, a fluidificação da água, que seria a manipulação, a magnetização da água, né, através da vontade de um espírito, né, que infunde nela, que a modifica, vamos dizer assim, né, atribuindo a ela
características, outras qualidades. Olhando é uma água, pura e simples, mas as qualidades intrínsecas daquela água estão modificadas. Onde nós temos, por exemplo, manipulação de medicamentos e tal, num frasco de água. É partindo desse princípio que o espírito consegue modular, modificar esse fluido, que o Kardec faz esse questionamento aqui. Né? E a resposta do espírito os espíritos atuam sobre a matéria porque eles contribuem na administração da obra divina, eles contribuem na coordenação dos trabalhos de Deus. Eles são agentes da vontade de Deus. Né? Questão 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir os fenômenos da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? E aí o orientador responde assim: tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, o que ele diz, sem dizer diretamente, ele nunca dá uma resposta objetiva, né? O que ele diz não é completamente destituída de fundamento, mas não é propriamente verdade. Ou seja, os espíritos atuam nessas áreas, né? Mas, fecha aspas, não são as divindades que ficam eternamente voltadas para aquele determinado assunto. Trabalham momentaneamente, talvez, né? É isso que ele quer dizer. Então, não é destituído de fundamento, porque eles atuam efetivamente, mas não é propriamente verdade. Não tem um camarada que seja, por exemplo, encarregado dos raios e trovões. Né? E aí o Kardec desdobra, fazendo uma questãozinha. Ele pergunta: poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Haveria um espírito no interior da Terra causando, por exemplo, terremotos? Essa é a questão que ele coloca. E aí o nosso orientador responde assim: tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, ele se limita a dizer, olha, efetivamente não tem nenhum espírito dentro da Terra gerando terremotos. Existem espíritos encarregados de fazer essa manipulação, né, energética, fluídica, né, mas não estão habitando lá dentro da Terra. E, vamos dizer assim, polidamente diz, olha, vamos deixar esse assunto para mais tarde, porque você não teria ainda a capacidade de compreender como é que se dá essa intervenção. Quando ele diz assim, dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Mas confirma positivamente que existem espíritos que recebem a delegação divina de executar estas tarefas. Né? Não residem no interior da Terra, como a gente entende. Né? Quem atua no mar, mora no mar. Quem atua na Terra, né? Não é assim. É uma coisa mais ou menos indígena, né? Não é assim. Questão 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós?
seria parte da coletividade humana que está na erraticidade desenvolvendo essas tarefas, ou seria um grupo de espíritos separados, dedicados a essa tarefa? Essa é a questão que ele faz. É gente como a gente ou é gente diferente? Né? E aí o nosso orientador responde assim. Ele pergunta se foram encarnados como nós. E aí o orientador responde assim, que foram ou que serão. Ou já foram encarnados e estão na erraticidade, né, fazendo esses trabalhos, ou estão na erraticidade e serão encarnados. Né? Quer dizer, a encarnação, né, que é, segundo a ótica do Kardec, o que nos define como coletividade, né, é comum também a eles. Eles também fazem parte dessa coletividade. Então não são espíritos à parte, não são seres especiais voltados para essas tarefas. São gente como a gente que está na erraticidade desincumbindo essas tarefas, modulando essas energias, manipulando esses fluidos, né, para que os fenômenos da natureza aconteçam conforme é da vontade de Deus. E aí, ele desdobra essa questão, né? Já que somos todos uma coletividade só, se não foram encarnados, serão. Ele pergunta assim: pertencem esses espíritos, os que cuidam da natureza, pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? E aí o nosso orientador responde assim: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Nós não concebemos, por exemplo, né, sem querer. Não vou fazer esse exemplo, porque fatalmente vai conduzir a esse entendimento. Mas, pelas palavras do nosso orientador, o que a gente entende é que, num crescendo de progresso, de aperfeiçoamento, de melhoramento, os espíritos passam de executores de coisas materiais, que seriam as coisas mais simples, ao encargo dos espíritos mais simples, de menor conhecimento, de menor evolução, em direção às coisas mais elaboradas. Então, quando ele diz assim, conforme seja mais ou menos material, conforme seja mais ou menos inteligente. Mais material, alguém que não precisa de tantos atributos para desenvolver a tarefa. Mais intelectual, né? O mais inteligente, alguém que já passou por esse estágio, né? Foi progredindo e já está na condição de fazer fenômenos mais dissociados da matéria. Para entender, quem atua diretamente sobre coisas materiais são sempre aqueles de escala menor. É quando ele diz: os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. 539. Kardec pergunta: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E aí o nosso orientador responde assim: reúnem-se em massas inumeráveis. Os grandes fenômenos, as grandes comoções, os grandes cataclismas
grande manipulação de fluidos, né, ultrapassa a capacidade de um ser só. É isso que ele tenta dizer. Então, quando se trata de um evento grande, um grande fenômeno, certamente ali há a contribuição de muitos espíritos, né, que se somam na sua vontade, potencializando a capacidade de produzir aquele fenômeno. É esta visão que nós temos que ter. Não seria somente para uma coisa grandiosa, seria uma quantidade inumerável, como ele diz, massas inumeráveis, né, que somando suas capacidades, suas possibilidades, produziriam aquele fenômeno grandioso. 540, e é a última deste tema. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Eles trabalham com consciência plena do que estão fazendo ou fazem de forma inconsciente aquilo. Essa é a questão. O que ele está questionando é o grau de consciência que o espírito tem acerca da sua tarefa e das consequências que ela traz. Então, o nosso orientador responde assim: uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera as miríades ou a enormidade de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Os corais, por exemplo, criaturas minúsculas que se grupam e criam ilhotas e ilhas. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? O que eles fazem é de interesse do coletivo, do sistema. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Então ele nos remete a animais minúsculos que em grandes coletividades produzem uma alteração da face da Terra. E ele diz, eles não suspeitam que estão trabalhando às ordens de Deus. Eles trabalham pura e simplesmente e produzem o efeito. Eles contribuem inconscientemente. Pois bem, diz ele, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Todos os espíritos trabalham para o conjunto, mesmo os mais ínfimos. Enquanto se ensaiam para a vida, aqui saindo do paralelo do coral e vindo para o campo dos espíritos. Então, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, logo no comecinho da caminhada, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente constituem os agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender
em seu conjunto. Então, ele faz uma figura bacana, fácil da gente entender, a gente vê isso, né? E aí ele traz para o campo do espírito e diz, olha, essas coletividades trabalham de igual forma. Né? Aqueles mais elementares, os mais simples, os mais de menor conhecimento, né, em início de tarefa, são braçais, são executantes. Trabalham, executam as tarefas, não têm consciência do conjunto da obra. Eles estão trabalhando e constituindo uma grandiosa obra, mas eles não têm a noção do conjunto. Na medida em que avançam, passam a dirigir essas obras. E aí já tem uma visão mais adequada do conjunto do trabalho, do que é produzido. Né? Para depois, no último estágio, mais avançado ainda, passar a, vamos chamar, o planejamento da obra futura, né? Que seria o desenvolvimento dos aspectos morais. Respondendo, varia. Existem os que trabalham inconscientemente e os que trabalham livremente no conjunto da obra de Deus. Mas todos trabalham, né? Todos contribuem. E aí está a beleza do negócio. Ele diz, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Daqui nós conseguimos extrair, né, uma noção assim, né, vamos, mais aprimorada, né, da participação ou da atuação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Entendendo que participam todos, porque são todos manipuladores de energia, de fluidos, têm a capacidade, todos os espíritos têm a capacidade, por sua vontade, né, agirem sobre o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, de onde tudo se deriva. Né? E nessa condição, trabalhadores que são, formiguinhas que são, né, no seu conjunto, recebem o encargo de executar a obra do plano divino. Então, essas coisas todas têm contribuição. Não são aleatórias, porque estão vinculadas ao plano de Deus, ao plano divino. Né? Então, existe uma diretriz, existe uma que conduz os esforços para que aquilo seja alcançado. Não é a vontade individual que determina que uma coisa aconteça ou outra. Desculpem. Entendendo sempre que quando a gente tem grandes fenômenos que nos chocam, que nos impressionam, é porque o sistema desequilibrou em determinado ponto. E aí precisa se reequilibrar. Fácil de entender isso, né, olhando para nós mesmos aqui no Brasil. A gente fala, pô, mas o regime de chuva está maluco. Lógico, você desequilibrou o sistema. Quem fazia chuva aqui era a floresta da Amazônia. Você desmata a floresta, você reduz o volume de água que é carreada para chover aqui. Então, o sistema tem que ir se ajustando. O sistema tem que ir se equilibrando, se reequilibrando, vamos colocar assim. Essas coisas que a gente vê, se a gente voltar à origem, vai encontrar como origem um desequilíbrio, não é? Uma ação que desequilibrou aquilo que estava colocado, que redunda, né, a consequência é inevitável. Então, você tem uma chuvarada, você tem um deslizamento, você tem um terremoto, você tem um tsunami, você tem isso, você tem aquilo. Alguma coisa está fora do lugar e precisa ser reequilibrada para que o sistema continue harmonioso. Espíritos durante os combates. Nós estamos vendo um combate agora, estamos vendo uma guerra, lamentavelmente. Não é? Então,
como é que ficam as relações do mundo espiritual com o mundo material, os encarnados, numa situação como essa. Pergunta Kardec, 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Existem espíritos do lado de cá e do lado de lá, né? Exércitos físicos e exércitos, vamos chamar assim, espirituais, né? E aí o orientador responde: sim, e que lhes estimulam a coragem. São efetivamente aqueles que reforçam a disposição dos combatentes de lado a lado. Nós vimos que há influência espiritual sobre nós o tempo todo, né? Numa condição dessa não é diferente. Existem coletividades interessadas num lado e no outro da batalha, né? Por conta da identificação dos interesses, vamos dizer assim, e são esses espíritos que estimulam os combatentes, os reencarnados, né? para a batalha. E aí, uma notinha de rodapé. Ele diz assim: os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então, particularmente os exércitos de povos politeístas, né, tinham vários deuses, né? O que ele diz aqui é esses deuses não mais eram do que os espíritos, né, que se vinculavam aos exércitos animando as tropas ao combate. 542. Pergunta Kardec. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados? Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Ele parte do pressuposto que um lado está certo e o outro está errado, né? Como é que alguém pode escolher o lado errado? Essa é a questão que ele faz. E aí o nosso orientador responde assim: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. São aqueles que se interessam pelo aspecto, vamos chamar assim, sangrento da guerra. Não se trata de uma defesa de ideia, não se trata de uma defesa de valor. Trata-se simplesmente de destruição. Então existem aqueles que só se interessam pela destruição, não se interessando se é justa a causa ou não. E eles se filiam à guerra pura e simplesmente pela sua índole, né? Efetivamente, para eles tanto faz um lado ou outro, né? E é isso que o Espírito coloca. Então escolhem um lado que a gente considera fora da justiça, sem se importar com isso. Para eles não tem valor, né? 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? O alto dirigente das tropas, o encarregado do planejamento das campanhas, o general que ele figura aqui, seria inspirado por um espírito que o auxilia nesse planejamento? E o orientador responde assim: sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Os espíritos nos assistem, né, independentemente, vamos chamar assim, do aspecto ao qual nós nos dediquemos. Seja uma tarefa elementar, seja uma tarefa complexa, existem os espíritos que nos assistem. Nós vimos isso em anjos protetores, em anjos guardiões, né, espíritos protetores, que estão ali do nosso lado, sempre inspirando uma ideia feliz, uma ideia boa. É óbvio,
Todos nós temos. Aquele que está planejando a campanha, o emprego da tropa, também tem um inspirador. Né? Tem alguém que lhe sopra boas ideias, que o faz ver determinado aspecto relevante. Né? É isso que ele diz. Mas não é só naquele aspecto, não é só na guerra. Aquele espírito o assiste em tudo mais. Assiste, o orienta em tudo mais. Né? Não é limitado. Né? 544. Pergunta Kardec. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe, falando daquele general, suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota, inspirar a ele uma manobra equivocada, de tal maneira que ele acabasse perdendo a batalha? Maus espíritos poderiam fazer isso? E aí o orientador responde: podem. E agora eu chamo a atenção para a resposta. Mas não tem ele livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências. E melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Então o nosso orientador acaba colocando as coisas no devido lugar. Se ele não tem bom senso suficiente, não tem tarimba, tino, se ele não tem competência para distinguir uma ideia ruim de uma ideia boa, não deveria ser general, não deveria ser comandante. Né? Porque ele está numa posição em que uma decisão dele pode ser fatal para muitos. Então ele coloca: não tem ele livre-arbítrio? Se a sugestão é infeliz e ele pode escolher, o que vale no final? A tarimba, o conhecimento, aquilo que ele tem acumulado de estudo, de exercício, de trabalho, que lhe permite ver, olha, essa ideia não é uma ideia boa. Essa manobra não é uma manobra fadada ao sucesso. Né? Se ele não tem essa capacidade e pega uma ideia infeliz e não tem a capacidade de olhar e ver que aquela ideia não se aplica e que ele será mal sucedido, ele está na posição errada. Chama atenção o nosso orientador. 545. Nesse aspecto, sem outras considerações, né, a gente vê muita gente, né, na posição errada, incapaz de tomar uma decisão boa por absoluta falta de conteúdo. Não é por falta de inspiração, por falta de conteúdo. Vamos lembrar que a inspiração do plano espiritual para nós é um auxílio que a decisão, que vamos dizer assim, o que interessa está na nossa mão. Não é a assessoria responsável pelo fracasso. É quem decidiu, quem deu a ordem responsável pelo fracasso. Então, nesse ponto, eu chamo a atenção para 544, que o nosso orientador diz, olha, se o camarada não tem capacidade para verificar que a sugestão é infeliz, né, e com isso ele faz uma determinada manobra, um determinado movimento que lhe causa derrota e, consequentemente, os seus comandados, né, são colocados em periclitação da vida, esse camarada está na posição errada. E a gente olha em volta e vê, em muitos casos, gente tomando decisão, né, que acarreta o prejuízo de muita gente fora da guerra, né, no dia a dia. Acarreta prejuízo de muita gente por absoluta falta de conteúdo. O cara não tem conhecimento, tarimba, não tem escolaridade, não tem... Né? Muito bem. 545. Pode alguma vez
ainda falando daquele general, pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e o que o faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Então, aquele que tem essa, vamos chamar assim, essa visão ampla, né, e consegue antecipar o que vai acontecer, ele chama de homem de gênio. E ele diz, olha, ele é assessorado por uma série de espíritos que sabem que ele tem essa percepção mais aguçada. E aí a sugestão, a intuição, chega a ele com mais facilidade. Ele diz assim, é o que se chama de inspiração. E o que faz que ele obre com uma espécie de certeza. A gente vê tanta gente determinada, né? E assim, ele entra na empreitada e tem absoluta certeza de que aquilo vai acontecer, né? No caso que ele está citando, né, de alguém que tem na sua mão a vida de muitos, né, isso acaba sendo determinante. Então ele está colocando a figura de um general como alguém que tem autoridade, que tem cujas decisões, cujos atos interferem em muitas pessoas, né? E a questão que se levanta é exatamente essa. Esse camarada teria que ter uma assessoria, teria que ter um acompanhamento, uma intuição mais forte para poder não favorecer a ele, mas ao conjunto que está sob a sua autoridade, né? E ele diz, essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e que sabem que ele é capaz, ele tem a percepção para receber essa intuição. 546. Kardec pergunta: no tumulto dos combates, o que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? E aí o nosso orientador responde assim: alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. E aí tem uma notinha. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. E aí o Kardec, na mesma direção, pergunta: após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? A animosidade que os animava quando eles estavam lá, de um lado e de outro, tocando tiros, se mantém depois da desencarnação? E aí o espírito responde assim: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Ele está no combate, está defendendo a sua vida, né? Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade das ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Aquilo que o movimentava deixou de existir.
a grande maioria, com a perda de objeto, retoma a calma nas ideias, restabelece o equilíbrio mental e retoma, vamos chamar assim, a sua paz. Consegue enxergar o outro não como um inimigo, né? Em alguns casos, dependendo da natureza do indivíduo, ficam vestígios. E ele, muito embora tenha perdido o objeto, né, já não tenha mais porquê, ele continua desenvolvendo animosidade pelo outro. Isso na guerra como na vida, né? Aí o Kardec desdobra essa questão. Ele pergunta assim: continua a ouvir o rumor da batalha? E aí o espírito responde: perfeitamente. É tão impressionante os sentimentos daquele momento, né, que ele continua a viver o momento, né, até que aquilo se dissipe, demora um bocadinho. 548, e a última questão desse tema. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Um espírito de fora, errante, que está assistindo o combate, ele vê aqueles que perecem no campo de batalha se desligarem do corpo? E o nosso orientador responde assim: raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa à vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Aqui ele diz, no momento em que o corpo é ferido mortalmente, raramente acontece vamos chamar, a morte, a instantânea, né? E acontece também que há vamos usar um termo, delay, existe um espaço de tempo entre a morte do corpo e a tomada de consciência do espírito. Somente quando o espírito toma consciência do falecimento do corpo é que ele desprende-se, que ele solta-se. E é quando ele solta-se por ter consciência do falecimento do corpo, né, que toma o conhecimento que o corpo está morto, que ele se apresenta aos demais, que ele é visível aos demais. Até então ele se confunde, né, ele fica ali confundido com o corpo físico. Quando ele solta-se, né, então isso se dá naturalmente e não causa a ele que está se desligando nenhum sobressalto, vamos dizer assim. Aos outros que estão assistindo de fora, conforme colocou Kardec, importa a gente entender que eles estão concentrados no espírito, não no corpo. Então, eles só conseguem tomar contato com o espírito quando ele efetivamente se desliga do corpo, né? Esse processo de desligamento, que nós já estudamos lá atrás, ele faz toda a diferença para o espírito errante que está assistindo à morte, né? Ao desligamento do espírito do corpo falecido. Ele só vai detectar o espírito quando ele, tomando consciência de que o corpo não tem mais vida, iniciar o processo de desligamento. Tá? Muito bem.
A respeito desse tema, né, o que a gente vê é que num momento assim, nós temos que dizer, é um momento crucial, né, em que os homens se tornam mais que bestas e resolvem decidir no campo de batalha coisas que poderiam ter conversado numa mesa. O que a gente vê é um excesso de sentimento, um excesso, uma exacerbação, um excesso não, uma exacerbação de sentimentos. E tudo fica muito mais difícil nessas circunstâncias, né? Aqueles que estão na radicidade e que se achegam nesses eventos também são tomados por essa exacerbação, né? Então, é um momento de exacerbação de sentimento em que tudo fica muito mais complexo, tudo fica mais complicado, né? De onde a gente tem essas imagens que a gente consegue extrair aqui, né? Essas questões do Kardec formuladas a respeito da interferência, né, de um plano sobre o outro, nessa situação chamamos extrema, né, onde os homens estão em guerra. E nós estamos presenciando uma agora, e muitas coisas do que ele diz aqui, né, se aplicam ipsis literis ao momento que nós estamos vendo, né? A maneira como a coisa se iniciou, a maneira como a coisa está sendo conduzida, as consequências para quem não está em guerra, os civis, né? A falta de humanidade, vamos colocar assim, dos dirigentes, né, que não limitam a ação militar ao campo dos armados, né, ou a coletividade armada que estende isso a velhos, crianças, parturientes, como a gente tem visto, né, ou um combate como o que a gente vê, uma disparidade enorme de forças, em que o camarada emprega meio de destruição em massa, como bombas termobáricas. Então, essas colocações que o Espírito coloca aqui, né, se aplicam, a gente consegue ver, né, no que a gente assiste no jornal de hoje, né, como é que os espíritos interferem e intervêm, né, de ambos os lados, né, o que resiste e o que ataca. Muito bem. Nós encerramos, né, essa leitura desses dois temas. Os irmãos ficam à vontade, qualquer coisa é só colocar no nosso campo de observações, perguntas, críticas, né? E nós retornamos, né, na semana que vem. Agradecidos a Deus pela oportunidade de parar para refletir, de aumentar a nossa percepção da verdade. Agradecidos ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade pela companhia, pela orientação, pelas luzes. Vamos rogando ao Mestre, nos mantenha debaixo da sua iluminação para que a gente tenha clareza em identificar caminhos e objetivos a alcançar. E que o Mestre vá nos infundindo ainda muita força para que a gente, enfim, adote a lei de Deus. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se mantenha sobre o nosso caminho. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.